Olá pessoal, eu sou Elvis Tavares, estou voltando para falar da música cristã contemporânea e hoje o assunto é bem interessante porque eu vou falar sobre o conjunto musical brasileiro de música cristã contemporânea que gravou um disco essencialmente para homenagear a música cristã negra. Pois é, isso aconteceu no final dos anos 70 e o disco foi organizado por um norte-americano que vivia no Brasil, um maestro, e ele compilou várias músicas de estilo Negro Spiritual, já ouviu falar nisso? Pois é, para compor esse disco. E eu estou falando, para sair aqui do secretismo, como diriam meus irmãos portugueses, eu estou falando do Conjunto Som Maior. Conjunto Som Maior, que vários de vocês aí conhecem, deixou uma história muito boa, com músicas maravilhosas, e o seu organizador, que foi o maestro Roger Cole, ele no primeiro disco do Conjunto Som Maior, que é o disco Brilho Celeste, que tem várias músicas que nós conhecemos, ele optou por trazer ali, nesse vinil, nesse LP, músicas de Negro Spiritual, e ele faz ali, inclusive, demonstra que a sua intenção foi justamente essa, trazer músicas americanas compostas por negros que foram escravos ou descendentes de escravos, e para mostrar aí como a música negra americana, música evangélica, o Negro Spiritual, que depois gerou o gospel, ela era composta basicamente no cânon bíblico, nas escrituras. A música, o Negro Spiritual, ele foi fulcrado ali na Bíblia. Era assim que os escravos compunham essas músicas enquanto trabalhavam nas lavouras, ali no sul dos Estados Unidos, principalmente, onde eles sofreram muito. Teve até a Guerra Civil Americana entre o Norte e o Sul, onde o presidente Abraham Lincoln era favorável à libertação dos escravos, e o Sul não gostou muito dessa ideia porque ia perder a mão de obra, resumindo, é mais ou menos por aí. Tinha outros fatores. Mas esse disco Brilho Celeste, ele é composto, então, por músicas de Negro Spiritual, né? O nome já diz, é Negro Espírito espiritual, e que depois o tempo foi passando e isso gerou o gospel. O gospel porque significa evangelho, já tinham sido os negros já libertos, né? Participavam de igrejas. A gente vê muito nos filmes americanos mais antigos, aquelas igrejas do sul dos Estados Unidos formadas eminentemente por pessoas negras. Aí vê na outra parte dos Estados Unidos as igrejas evangélicas formadas eminentemente por pessoas caucasianas, né? O que a gente não bate palmas para isso, porque tem que ser todos uma só família, sem distinção de etnia e de cor, né? Assim tem que ser, somos todos filhos do mesmo Deus. Mas enfim, hoje isso diminuiu bastante, a gente vê essa interação, né? Graças ao Excelso. Mas o Conjunto Som Maior, voltando aqui à nossa temática, ele gravou músicas como essa aqui. E aí, lembrou? Minha Pequena Luz, se eu não me engano, é a quarta música do lado B, se eu não estou em erro. Se eu estiver em erro, a música está no disco de qualquer forma. Minha Pequena Luz, por exemplo, é uma música feita por acredita-se que seja por um escravo ou por um descendente de escravo, né, que foi passando a um Negro Espírito, como a gente está tratando aqui, e seu nome depois ficou sendo This Little Light Mine, né, Minha Pequena Luz, para a gente aqui. Outros gravam com outros títulos, por exemplo, o Raiz Coral gravou como Pequena Luz, e ele aqui procurou, né, diferente desse arranjo do Som Maior, ele procurou trazer a música bem no estilo gospel americano, né, com os melismas, aquela coisa toda. Então, uma dica boa aqui para vocês, esse disco aqui do Raiz Coral com a música Pequena Luz, é a mesma música, tá? Então, assim, aconteceram vários fatores nesse entremear do surgimento da música gospel, porque dela surgiram outros estilos de música, como o blues, como o jazz, como o rhythm and blues, como o soul, como o rap, o funk americano.
né? E depois, mais à frente, a rotulação foi mais para black gospel, porque no caso da música evangélica, black gospel, da música popular, black music. Então ficaram essas rotulações todas atinentes à origem dessa música lá do Negro Spiritual, das fazendas de algodão, principalmente no sul dos Estados Unidos. Outro também que usou bastante disso foi o cantor Ray Charles, porque o Ray Charles começou na igreja, né? Ele começou na igreja e tal, depois passou um tempo, ele foi para o mundão, resolveu gravar popular, mas ele carregou com ele aquela ideia da animação que as pessoas sentiam ao cantar o gospel, ao cantar Negro Spiritual. A gente vê, pelos cultos nas igrejas, como é aquela animação na igreja negra. Então ele buscou trazer isso, só que ao invés de ele cantar a letra original evangélica, né, ele transportou isso para uma música, para uma letra secular, e ele trouxe letras de apelo sexual para as músicas. Música como This Little Light Mine, essa música que a gente está falando aqui, que é Minha Pequena Luz, ele fez uma letra com essa música, mas era um relacionamento entre um homem e uma garota, uma menina, uma moça, né? Ou seja, ele deturpou a letra de uma música evangélica para fazer isso, para fazer sucesso, utilizando desse artifício, que foi muito combatido pela igreja americana nessa época, lá onde surgiu nos 50, ali, né, que ele fez muito sucesso principalmente. Bom, aqui está, inclusive, eu tenho aqui um disco dele, Ray Charles, aqui, ó. Tá? Então ele foi um que secularizou a música cristã contemporânea na sua vertente gospel. A gente vindo para um outro exemplo, a gente percebe, né, eu posso aqui retratar para vocês essa questão da música gospel, a Gospel Greats, Voices from Heaven, vozes do paraíso, né? Então aqui com vários cantores da música gospel americana, cantores de tez negra, né? Então é isso. O Som Maior, então, produziu esse disco, Brilho Celeste. O disco, inclusive, tem duas capas. Tem uma capa colorida e tem uma capa em preto e branco. Essa em preto e branco tem ali o logo da gravadora Favoritos Evangélicos do Rio de Janeiro, que eu creio que deve ter havido uma negociação e a Favoritos Evangélicos passou a fabricar o disco, prensar na fábrica, e tem ali o nome dela. Esse colorido, que é a capa até que eu acho mais bonita, né? Ele não... é difícil de encontrar, tá? Vamos ouvir mais um trechinho? Onomatopeia. Onomatopeia. Até as onomatopeias foram usadas aí, né? Na música Minha Pequena Luz, que é um exemplo desse disco Brilho Celeste. Uma coisa que a gente pode atentar é que na escravização dos negros nos Estados Unidos houve até leis proibindo que eles tocassem tambor. Ou seja, faz parecer que aqueles governantes não queriam que os costumes africanos fossem adotados nos Estados Unidos pelos escravos. E isso gerou com que a parte musical, né, forçosamente ou não, que a parte musical ela tendesse à criação de estilos como o jazz, como o blues, como o soul, como o funk americano, né, e como a black music hoje. Essa proibição talvez tenha contribuído para isso, para que as músicas tivessem instrumentos de sopro, né? O jazz usa muito, né? E outros instrumentos, né? Nessa questão. No Brasil, por exemplo, creio que não houve essa proibição, tanto é que a gente vê pelas gravuras, pelos livros, que a questão da cultura afro não foi proibida no Brasil no tempo do Império, por exemplo, né? A gente sabendo que a música brasileira, geralmente um dos estilos mais conhecidos é o samba, né? Bom, isso é um detalhe histórico. E é isso aí. Então a música Minha Pequena Luz, que não se sabe o autor, mas tem-se aquela quase certeza que ela é oriunda de um desses escravos ou descendentes de escravos, porque a música começava um trechinho e as pessoas iam aumentando, né?
A música teve várias adaptações, tem até hoje, foi tocada em vários filmes e em vários lugares. E no Brasil, essa tendência para a música já com estilo black, né, no meio evangélico, um dos contribuidores ou contribuintes foi o Álvaro Tito, que em 86 gravou o disco Não Há Barreiras. Esse aqui é o Grandes Momentos, Não Há Barreiras está aqui nessa compilação, e foi um dos que trouxe, combinar aí, né, a frase, o estilo black, embora muito combatido na época, mas depois, hoje em dia, todo mundo canta com melismas e tal, mas foi um deles. E a gente vê, por exemplo, o Álvaro Tito, um negro cantando música black. E a gente vê, por exemplo, o Paulo César Baruch, que é um caucasiano, gravando música black, né? Esse disco aqui tá meio, a luz está aqui atrapalhando. Mas, por exemplo, tem uma música aqui chamada Alegria do Céu. Quem não conhece, busca aí no YouTube que vocês vão certificar do que eu estou falando. É toda black music, né? Bem no estilão aí, por exemplo, dessa música aqui, da música negra, como eu estou falando. Tá? James Brown, no caso, essa música, Alegria do Céu. Pode procurar aí. Então é isso, gente. Outro que sofreu, por exemplo, enquanto o Som Maior gravou um disco, o disco Brilho Celeste, trazendo a música negra para o repertório, né? Um grupo caucasiano trouxe a música para o repertório, a música negra. Outro que foi muito combatido foi o Elvis, né? Aqui esse disco, Elvis Ultimate Gospel, e ele cantou gospel a vida inteira também. Ele já é um caucasiano, trazendo a música negra, e foi muito combatido até por uns de ter se apropriado da cultura negra. Esse é um caso a se pensar, né? Bom, então é isso. O interessante é essa história da música negra trazida no disco do Som Maior, que muitos podem não ter atinado para esse detalhe, né? Mas, inclusive, a gente pode falar aqui para você, tá, para vocês aqui, como eu vou trazer agora, alguma parte aqui, o Roger Cole, o maestro do Som Maior, falando à época, ele disse o seguinte aqui, ó. O conjunto Som Maior é constituído de 18 jovens brasileiros que tocam, cantam e partilham das ricas experiências de cada um dentro de si. Sabem os componentes do conjunto que as melodias que cantam trazem a essência... Espera aí um pouquinho. Garganta coçando. Trazem a essência que sentiam os escravos do sul dos Estados Unidos, que se entregavam às canções espirituais, negro spiritual, para expressar seus sentimentos, dando origem à música que hoje conhecemos como negro espiritual, ou negro spiritual. Tá? Isso aqui em 1976. E se vocês forem olhar, vocês aí que gostam de curtir a história da música cristã contemporânea, Luiz de Carvalho gravou Negro Espírito, Feliciano Amaral gravou Negro Espírito, e muita gente gravou Negro Espírito, muitos cantores, Antônio Bicudo, todos os três já falecidos, todos esses utilizavam música Negro Espírito, e outros cantores aí, tá bom? Essa era a historinha, então, que eu quero contar para vocês. A gente vai ouvir mais um pedacinho da Minha Pequena Luz, muito legal. É uma dessas músicas que está nesse LP Brilho Celeste. Sempre vou deixar brilhar. Que eu quero contar para vocês hoje sobre esse disco Brilho Celeste, do conjunto Som Maior, que foi gravado essencialmente para trazer a música negra americana, música que era entoada pelos escravos, o estilo da música entoada pelos escravos, até então conhecida como Negro Espírito, antes até conhecida como work songs, que era música de trabalho, quer dizer, eles nas lavouras trabalhando e cantando a música. E depois se tornou gospel, Black Gospel, e a música que a gente ouve aí, tá bom? Abraços a todos, espero que tenham gostado. Tchau!